Bem, antes de mais nada, mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. Nós da American Chemical Society estamos muito honrados e com a possibilidade de realizar esse evento em parceria com a UFOP. Para a gente é sempre um grande prazer, uma grande alegria falar desse que é um tema tão importante, tão elementar para o desenvolvimento da ciência, uma vez que a comunicação científica é um dos pilares da ciência, né? Sem comunicação científica não existe ciência, porque a ciência é essa atividade social que se dá entre os pares e o conhecimento científico ele se desenvolve a partir daquilo que já é conhecido, né, na ciência. Então, realmente, entender como funciona esse processo de publicação dos resultados da sua pesquisa é tão importante quanto desenvolver uma pesquisa de qualidade, né? Porque se você desenvolve uma pesquisa de qualidade, mas não consegue comunicar essa pesquisa para os seus pares, essa pesquisa não vai ter visibilidade, ela não vai gerar o impacto esperado na ciência. Então, hoje, a gente está aqui nessa manhã para falar de um tema que é realmente elementar para o desenvolvimento da ciência. Então, antes de mais nada, eu quero agradecer aqui a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação pela parceria, né, e pela possibilidade que nos concederem realizar esse evento na UFOP. Então, agradeço aqui especificamente a professora doutora Renata Guerra de Sá Cota, que é a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da UFOP, e ao professor doutor Tiago Casati, que é o pró-reitor adjunto de pesquisa e pós-graduação e inovação da UFOP. Muito obrigada, agradeço em nome da American Chemical Society por essa parceria. Então, dando início ao nosso evento, quero, antes de mais nada, me apresentar e apresentar o meu time que está aqui comigo. Vou pedir para o Marcos e o Valtair abrir as câmeras deles só para que todos os vejam aqui nesse início, né? Então, eu sou Regiane Braque, sou gerente da divisão de publicações da American Chemical Society na América Latina, e tenho aqui comigo o Marcos e o Valtair, que formam o nosso time em solo no Brasil, né, e que trabalham para apoiar o desenvolvimento da ciência e da inovação no nosso país, que é parte da missão da American Chemical Society. Então, nós três aqui, representando a American Chemical Society, damos as boas-vindas a todos vocês. Muito obrigada. Falando um pouquinho sobre a nossa agenda hoje, eu vou falar muito rapidamente, introduzir o que é a American Chemical Society, e esse evento hoje, ele marca o início da disponibilização do Guia de Comunicação Científica da American Chemical Society para a comunidade da UFOP. Então, esse guia é um guia desenvolvido para ajudar os estudantes e pesquisadores na comunicação dos resultados das suas pesquisas, por meio de artigo científico, por meio de apresentações em congresso, ou mesmo comunicar o seu projeto de pesquisa, por exemplo, a tomadores de decisão, agências de fomento, sejam agências nacionais ou internacionais. Se você vai desenvolver, por exemplo, uma patente, né, como que vai fazer o depósito de uma patente, como que se dá esse processo, então tudo aquilo que envolve a comunicação dos resultados da sua pesquisa nos mais diversos canais e das mais diversas formas. Vamos falar um pouquinho sobre o valor da informação científica, porque utilizar a informação científica, fontes validadas, né, que você conhece a procedência daquela informação e como que isso pode impactar o desenvolvimento da sua pesquisa, e depois vamos tratar especificamente, vamos dedicar um pouco mais de tempo em algumas dicas para você escrever e publicar o seu artigo científico com sucesso, e depois vou fazer uma rápida demonstração do guia de comunicação científica da American Chemical Society, e finalmente vamos ficar muito felizes em responder qualquer pergunta, e esperamos essas perguntas, então pedimos que vocês fiquem absolutamente à vontade para colocar as perguntas, comentários de vocês no chat a qualquer momento, ao final, vamos ficar felizes, então, em responder. Então,
Falando aqui um pouquinho sobre a ACS, a American Chemical Society, ou a Sociedade Americana de Química. A ACS é hoje a maior sociedade científica do mundo, né? Ela está presente em mais de 140 países, com mais de 155 mil membros. Ela não é uma sociedade só da área de química, mas ela é uma sociedade científica, uma vez que a química é uma ciência de base que vai fazer interface com todas as demais ciências, né? Então, assim, a ACS, hoje vocês vão ver que ela cobre, né, a informação científica que ela publica, se você é da área de medicina, ou da área de agricultura, da área de farmácia, da área de ciências de materiais, da área de biologia, de física, a gente vai ver que a ACS, ela tem, ela é casa, né, de publicação para os cientistas e pesquisadores das mais diversas áreas, e isso muito nos honra. Então, a ACS, além de ser a maior sociedade científica do mundo, ela é também a maior autoridade de informação científica em qualquer área que faz interface com a química, né? Então, a CS hoje é reconhecida como o publisher, porque ela é uma sociedade científica, mas ela também atua como editora, né, publicando os principais avanços científicos em todas as áreas que fazem interface com a química. Então, se você quer compreender o estado da arte de uma técnica, de uma tecnologia, de uma metodologia, entender qual é o conhecimento científico de fronteira, aquilo que há de mais novo, de mais recente na ciência, a ACS, os journals da ACS, então, um lugar que com certeza você quer fazer as suas buscas para que você possa ter essa compreensão do estado da arte, do estado da técnica, né? E falando, então, não vou me ater muito aqui a esses números, mas a ACS hoje, ela tem quase 150 anos, ela foi fundada em 1876 pelo Congresso americano, ainda hoje ela segue algumas políticas e tem algumas relações ainda com o Congresso americano, mas ela é uma instituição filantrópica, né, e ela publicou seu primeiro journal, ou sua primeira revista científica em 1879, que é o JACS, o Journal of the American Chemical Society, e desde então a CS vem se consolidando como autoridade em informação científica e tendo em vista o desenvolvimento da ciência, as novas áreas que vão surgindo, a área científica, a CS foi desenvolvendo o seu portfólio de publicações científicas para que ela pudesse atender o surgimento dessas novas áreas do conhecimento. Então, hoje são quase 80 revistas científicas que somam aí 150 anos de pesquisa e mais de 1,4 milhão de artigos científicos. Esses artigos científicos, eles são acessados anualmente mais 221 milhões de vezes, o que representa a cada segundo 7 artigos da ACS são acessados globalmente. A ACS tem revistas científicas com impacto, fator de impacto acima de 60, como Chemical Reviews, por exemplo. E, na média, se a gente fizer aí a média do fator de impacto dessas revistas, ela fica na média de 5 como fator de impacto, que é um número muito elevado. Então, realmente, a ACS é uma grande autoridade, né, em informação científica. Para vocês terem ideia, hoje a gente tem quase 10 mil publicações de pesquisadores laureados com o Nobel da Química, né, então, realmente, são publicações de muito impacto. Falando sobre o que nos levou a promover esse evento e outra versão desse evento que nós teremos na quinta-feira e depois um outro evento com editores da ACS que nós teremos no segundo semestre, foi a disponibilização para a comunidade da UFOP do ACS Guide to Scholarly Communication. Então, o guia de comunicação científica da ACS, ele é um guia que atende, não só a área de química, porque, como eu disse a vocês, a ACS não é uma sociedade científica focada somente na química, mas ela é uma sociedade científica focada no desenvolvimento da ciência. Então, esse guia atende a todas as áreas científicas, né? Se a gente for falar aqui nas ciências sociais, ela tem uma característica diferente, mas aqui falando das ciências,
em geral. O guia vai atender todas as áreas científicas e ele vai auxiliar os pesquisadores no desenvolvimento das habilidades que os ajudarão a dominar, né, a comunicação científica e comunicar a sua pesquisa de forma que essa pesquisa alcance grande visibilidade e impacto, porque ao final de todo esse trabalho, de todo, né, o desenvolvimento de uma pesquisa científica, o que se pretende é que ela tenha visibilidade, que ela impacte, né, que ela gere benefícios, aplicações que vão trazer benefícios para a sociedade, para os cidadãos e para a sociedade como um todo. Então, o impacto e a visibilidade da pesquisa, ele é o objetivo de todo pesquisador. E o guia, que hoje está disponível para a comunidade da UFOP, ele vai, então, auxiliá-los nesse processo, né, de comunicar a sua pesquisa de forma que ela tenha impacto e visibilidade. Nós vamos tratar do guia um pouquinho mais para frente, de uma forma um pouco mais detalhada, e conforme nós formos caminhando nas 10 dicas, nós vamos fazendo relação com as sessões do Guide, para vocês verem que ele realmente cobre todos os aspectos. Hoje nós vamos falar especificamente de publicação de artigo científico, mas o guia, ele cobre, como eu mencionei anteriormente, aspectos que está relacionado a qualquer nuance da comunicação científica. Então, se você está desenvolvendo um pôster, ou se você vai fazer apresentação, ou se você está falando, ou se nós estamos falando de divulgação científica, de comunicar a sua pesquisa para um público mais amplo, né, que não é um público técnico, que você precisa de uma linguagem mais apropriada para esse público, o Guide vai ajudar você em todos esses aspectos, ou mesmo, como eu mencionei anteriormente, se você estiver pleiteando recursos junto a uma agência de fomento, ou comunicando a sua pesquisa ou o seu projeto de pesquisa a um tomador de decisão, o guia vai auxiliá-lo também nesse processo. Agora entrando um pouco mais, já aproximando daquele que é o nosso objetivo principal hoje, que é falar de informação científica. Então, a ciência, como eu mencionei anteriormente, ela é considerada uma atividade social, porque você não faz ciência de uma forma isolada, né? Quando você vai iniciar a sua pesquisa, a primeira coisa que você deve fazer é compreender o estado da arte daquela área. E para compreender o estado da arte daquela área, você deve, então, buscar quem é a autoridade, né? Quem é a autoridade nesse assunto, qual é o journal de maior relevância nesse assunto, para que eu possa entender e ter muito claro sobre o estado da arte dessa área, né? Quais são as tecnologias, os avanços que foram realizados nessa área, para que você possa avançar no estado do conhecimento. Quando você pula essa fase, o risco de você estar desenvolvendo uma pesquisa que já tem respostas, ou tentando encontrar perguntas para problemas que já foram respondidos é muito grande. Você não quer incorrer nesse risco de chegar na sua banca de doutorado, por exemplo, e identificar que aquilo não é um conhecimento novo, que aquilo já foi desenvolvido. Quando você não utiliza fontes adequadas para fazer essa compreensão e para ter certeza de que você está acessando o conhecimento científico, que é o conhecimento científico de fronteira, que é o conhecimento científico de maior relevância, isso representa um grande risco para a sua pesquisa e um grande risco para a própria ciência, porque a ideia da ciência é essa, que nós estejamos num estado de evolução permanente, né? E que os pesquisadores, eles contribuam entre si. Então, a ciência ela é uma atividade social, tanto do ponto de vista de que você avança no estado do conhecimento a partir daquilo que os pares já criou, tanto no sentido de que a sua ciência, a sua pesquisa, ela vai ser colocada à prova e ela vai ser avaliada pelos seus pares, né? Tanto pelo processo de revisão por pares, mas essa avaliação ela não termina por aí. Quando alguém resolve citar a sua pesquisa, qual foi o motivo, né? O que o motivou a citar a sua pesquisa, né? Então, a ciência, ela se dá entre os pares, né? Essa atividade que vai se desenvolvendo de forma, vamos dizer, colaborativa, né?
Então, nessa fase que antecede até a realização da sua pesquisa, é muito importante você ter essa compreensão do estado da arte, você compreender onde aquele tópico, quais foram os avanços e qual é o estado da arte daquele tópico. E para isso, é muito importante que você utilize fontes adequadas para fazer a compreensão desse estado da arte. Então, assim, pesquisador não tem que utilizar Google, né? Google é bom para eu entender onde fica o restaurante que eu quero ir, né? É esse tipo de questões ou de respostas que a gente deve procurar no Google. Pesquisador tem que utilizar fontes que sejam validadas por pares, fontes que sejam reconhecidas. Ah, Regiane, mas eu nunca posso usar o Google. Talvez se você tenha o número do DOI e você quer utilizar o Google, você pode fazer isso. Tome cuidado para você não cair em sites pirata, como o SciHub, por exemplo, que isso infringe, né, a questões de propriedade intelectual e está relacionado à ética na pesquisa. O pesquisador, ele deve seguir desde o começo as questões de ética na pesquisa. Se você utiliza o SciHub, primeiro, você está infringindo questões de ética na pesquisa e no nosso país a gente está incorrendo num grande erro, que é dizer ao governo que nós não precisamos do portal CAPES, que ele não precisa investir recursos no portal CAPES, que hoje é uma ferramenta preciosa disponibilizada aos pesquisadores brasileiros, um modelo quase que único no mundo, que representa uma biblioteca riquíssima, financiada com recursos públicos. Então, assim, pesquisadores sérios não devem e não devem nunca estimular ou utilizar sites que infringem questões de propriedade intelectual. Então, é muito importante que nós, enquanto pessoas que desenvolvemos ciência e que estamos ligados a esse processo de desenvolvimento científico, que a gente respeite a ética no desenvolvimento da nossa pesquisa em todos os sentidos. Então, o que eu quero dizer aqui é que você, a fazer esse levantamento para a compreensão do estado da arte, exige também que você reconheça ou que você tenha compreensão de quais são as fontes, as autoridades em informação científica na sua área, e para isso, se você tiver qualquer dificuldade, com certeza os bibliotecários da UFOP estão inteiramente à disposição para auxiliá-los nessa identificação, ou mesmo se vocês tiverem qualquer dificuldade em utilizar o portal da CAPES, com certeza esses profissionais poderão auxiliá-los nesse processo. Então, quando eu falo que a informação científica, ela é esse processo social, é porque existe um fluxo da informação. Primeiro, assim, você faz essa compreensão do estado da arte, a partir disso você vai desenvolver as suas metodologias, aplicar o seu método, e com esse conhecimento que já foi desenvolvido e adicionando um novo estado do conhecimento, você desenvolve um conhecimento científico, você traz um avanço no estado da ciência, né? E é então que a gente responde a problemas, que a gente traz respostas para a sociedade, e essas respostas vão impactar na qualidade de vida dos cidadãos, trazendo soluções para problemas mais globais, e a partir do momento que esse conhecimento científico ele é comunicado, ou seja, você comunica esse conhecimento por pares, ele vai retroalimentar esse processo e você tem novamente uma informação científica que é disponibilizada por meio de artigos ou por meio de conferência, e esse processo se retroalimenta. Então, dessa forma, por isso que é importante que você faça uso de fontes autorizadas, de fontes licenciadas, que é um respeito à sua pesquisa e um respeito à pesquisa dos colegas, né? Aqui eu já mencionei para vocês o portal de periódicos da CAPES, o conteúdo, os conteúdos científicos da ACS, os journals, não o guide, né? Que o guide, o guia de comunicação científica, ele está disponível especificamente para a comunidade da UFOP, mas os journals da ACS, eles estão 100% disponíveis no portal de periódicos, e se vocês tiverem qualquer dúvida de como acessar, eu sugiro que vocês façam contato com os bibliotecários da unidade de vocês, ou conosco, né, que nós, Marcos, Valtair e eu, estamos super à disposição para responder qualquer pergunta relacionado
aos nossos conteúdos ou a qualquer pergunta relacionada ao tema desse evento de hoje. Então, entrando especificamente no nosso tema de hoje, nós vamos falar, então, sobre 10 dicas para escrever e publicar o seu artigo científico. Então, como eu mencionei anteriormente, tão importante quanto você realizar uma pesquisa científica que vai trazer contribuições, que vai trazer conhecimentos novos para a sua área de atuação, tão importante quanto o desenvolvimento dessa pesquisa de qualidade é que você tenha habilidades para comunicar essa pesquisa de forma que ela gere impacto, né? Então, é muito importante que você procure os canais adequados para publicar essa pesquisa. Então, qual é o canal, o journal, a revista científica, onde o meu artigo ele vai ter maior exposição, né? Qual é o canal que eu vou publicar o meu artigo para que ele atinja o objetivo, para que ele seja lido pelas pessoas que pesquisem nessa área, né? Então, são muitas as nuances que envolvem a escrita e a publicação de um artigo científico, e nós vamos tratar de algumas delas, então, hoje, durante essa apresentação. Quero reforçar novamente, fiquem à vontade para encaminhar suas perguntas e comentários a qualquer momento por meio do chat, e eu vou ficar feliz em responder ao final dessa apresentação. Então, a primeira coisa que nós vamos começar a pensar é sobre a anatomia de um manuscrito. O que a gente chama de manuscrito? O seu artigo científico, no momento que você o submete, ele ainda é considerado um manuscrito, né? A gente chama de manuscrito essa versão que é encaminhada para o editor para que seja avaliada, né? Então, esse processo, hoje, então, o que nós vamos falar é desse processo de desenvolvimento de um manuscrito, por onde começar, né? Como escolher a revista que eu vou publicar, né? Vamos tocar um pouquinho também, não temos uma dica específica para isso, mas com certeza vamos falar um pouco também de como que funciona a visão do editor, quais são os aspectos que ele avalia no momento que ele recebe o manuscrito, ou do próprio revisor por pares, né, como que funciona esse processo em si. Então, a gente fala que o manuscrito, ele é formado por 8 itens fundamentais, né, que após a publicação ele vai tornar, então, um artigo científico. Primeiro, o título, que é um elemento fundamental, não só para a visibilidade do seu título, porque o título ele é um elemento muito importante para a recuperação do seu artigo, porque é um dos elementos que é indexado pelas bases de dados, né? Então, é muito importante que o seu título ele represente a principal contribuição do seu trabalho, né? E que o seu título ele seja forte para chamar a atenção dos seus leitores, mas que ele não seja, que você inclua no título somente aquilo que você é capaz de comprovar no desenvolvimento do seu trabalho, tem que ser realista, né? Depois, o resumo e o gráfico TOC, ou Table of Content Graphics, que é aquela figura que representa a principal contribuição do seu trabalho. Então, imagine assim, se eu tivesse que desenhar, comunicar a minha pesquisa por meio de um desenho, esse é o seu TOC, né? Então, como que você comunicaria a sua pesquisa por meio de um gráfico, por meio de uma figura? Né? O resumo, ele é igualmente um item fundamental do seu trabalho, porque, via de regra, o editor, quando ele vai decidir, tomar a decisão se ele encaminha o seu trabalho para revisão ou não, ele vai olhar o seu título, o seu resumo e a sua conclusão, que são os itens elementares para que ele tenha uma ideia do seu trabalho, né? Então, é muito importante que ali no resumo você deixe muito claro qual a contribuição principal que o seu trabalho traz. O resumo, a gente sempre pensa que ele é uma coisa concisa, né? Só um sumário do nosso trabalho. Ele é um sumário do nosso trabalho, mas há elementos fundamentais que não podem faltar no resumo, nós vamos falar disso um pouco mais para frente. A introdução,
né, que a gente já sabe, vai dar essa visão geral, os resultados e discussões, que é uma seção muito importante do seu artigo, a conclusão, referências, né, gráficos de apoio, ou imagens, né, de apoio, e a sessão experimental. Então, por onde começar, né? Se você fosse começar a escrever hoje o seu manuscrito, por onde você começaria? Não tem uma resposta certa para isso, mas a gente tem algumas dicas, e essas dicas, elas foram desenvolvidas pelos editores da American Chemical Society, que são cientistas, né, expert em suas áreas de atuação. Os editores da ACS, eles não são só editores, eles são cientistas que estão no campo e que portanto, também publicam, né, e que têm tanto o olhar do pesquisador quanto o olhar do editor. Então, essas são as dicas que foram desenvolvidas pelos editores da ACS, né? Então, assim, por onde começar? A gente, e quando, né? Quando começar? Vocês podem ver aqui que no guia da ACS de Comunicação Científica tem uma seção específica que vai falar como e quando começar, né, a escrever o seu manuscrito. Então, é consenso que você deve começar o quanto antes. Então, quando você já tem algum resultado, ou quando você já está pensando na sua pesquisa, é momento de você começar a criar esse esboço, criar esse draft que vai guiar você por todo esse processo, né? Então, nesse esboço, a gente sempre recomenda que você colete os seus dados e organize os seus dados não por ordem cronológica, que é uma questão muito comum. Via de regra, os estudantes, pesquisadores tendem a organizar os seus dados por ordem cronológica. Organize os seus dados por ordem de prioridade, aquilo que ou de importância, né? Aquilo que traz contribuições, ajudam você a demonstrar as contribuições e os avanços que a sua pesquisa traz, né? Então, colete esses dados, entenda os avanços que esses dados representam e organize esses dados por ordem de importância. Pergunte o seguinte, pergunte e responda as seguintes questões: por quê, o que e como eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo essa pesquisa? O que eu quero com essa pesquisa e como eu estou desenvolvendo essa pesquisa? Então, esse draft, esse esboço inicial, ele é uma coisa simples, talvez ali em uma página você consegue colocar todos esses elementos, e você vai, à medida que você vai avançando nessa pesquisa, você vai aprimorando esse esboço, e ele vai te auxiliar depois, quando você tiver todos esses elementos estruturados, você vai ver que a escrita vai ficar muito mais fácil, vai fazer muito mais sentido. Quando você tiver esses dados já organizados por ordem de importância, pergunte o seguinte: quais figuras seriam importantes, ou imagens, ou dados seriam importantes para ajudar você a comunicar os avanços que você identificou na sua pesquisa? Então, como que eu posso auxiliar o meu leitor na compreensão daquilo que eu tô querendo comunicar, né? Porque a gente sempre fala que a escrita do seu manuscrito, ela deve contar a história da sua pesquisa. Então, o que você deve incluir no seu manuscrito para ajudar o seu leitor a compreender essa história, né? Então, já vá pensando nas figuras, nos gráficos que você quer incluir para ajudar o seu leitor na compreensão da história que você está querendo comunicar, né? Depois, é muito importante que você compartilhe esse esboço com os coautores e receba o feedback, então, daquelas pessoas que formam o seu grupo de pesquisa. É muito importante que vocês compartilhem esse esboço entre vocês e que vocês tenham um alinhamento, que todos entendam
que aquele esboço ele realmente representa os objetivos da pesquisa, que a metodologia está ali bem especificada, que os dados, à medida que vocês foram coletando os dados, que esses dados, eles efetivamente estão organizados por ordem de importância, e esse esboço, vocês devem começar a elaboração desse esboço o quanto antes, o mais cedo possível, né? Sabe por quê, gente? Muitos dados, a gente perde esses dados. Então, muitas vezes questões que serão importantes lá no final e que você deixou de incluir nesse esboço, muitas vezes isso vai acabar se perdendo. Então, é importante que você inicie a elaboração desse esboço o quanto antes. Tá bom? Deixa eu passar aqui para o próximo slide. Uma questão que a gente ouve muitas perguntas sobre isso e que é realmente uma fase elementar desse processo de comunicação da sua pesquisa, que é a escolha do journal, onde eu vou publicar, né? E aí, nesse sentido, nesse aspecto, normalmente as pessoas pensam o seguinte: eu tenho que publicar uma revista que tenha fator de impacto elevado, porque o fator, eu vou estar sendo avaliado por isso, né? Então, o fator de impacto, ele é importante? Com certeza. Ele hoje é considerado a métrica mais importante de medição do impacto de uma pesquisa, né? No entanto, parece controverso, mas não é a primeira coisa que você deve pensar quando você estiver escolhendo o journal no qual você vai publicar a sua pesquisa. Por quê? Se uma revista ela for de altíssimo impacto, mas a sua pesquisa ela não está alinhada com o escopo daquela revista, os leitores daquela revista, eles não estarão interessados no tema que você vai estar publicando. Então, assim, mais importante do que o fator de impacto no primeiro momento é você escolher uma revista que tenha alinhamento com o tema da sua pesquisa. Então, por exemplo, se você está publicando um artigo de nanotubos para energia solar, por exemplo, será que é importante você publicar numa revista de energia ou numa revista de nanotecnologia? Você tem que entender o que os leitores daquela revista, eles estão interessados. Então, faça esse exercício. Uma forma de você começar a delinear esse quadro de uma forma um pouco mais clara é você olhar para as referências do seu trabalho. Se você tem muita referência de uma revista específica, talvez isso seja um indicador, porque significa o quê? Que você encontrou naquela revista referências que eram importantes para o seu trabalho. Se você leu muito, tem ali 2, 3 revistas que se destacam quando você está fazendo a análise das suas referências, vá lá, leia com atenção o escopo dessa revista e veja qual dessas revistas tem um alinhamento mais próximo com o tema da sua pesquisa. Então, num segundo momento, evidentemente, você olhar o fator de impacto é uma questão relevante, porque você não quer publicar numa revista que não vai dar visibilidade para a sua pesquisa. Então, hoje no Brasil, por exemplo, a ACS, entre todas as áreas do conhecimento, ela é o segundo editor que mais traz citação por artigo. Então, com certeza, se a sua área está coberta por dos artigos, uma das revistas científicas da ACS, é um editor que você quer olhar e você quer prestar atenção, porque no Brasil ele é o segundo editor que mais traz impacto para a pesquisa brasileira. A primeira é a American Physical Society. Então, são 2 sociedades científicas que trazem um grande número de citação para os artigos brasileiros, né? Então, essa é a intenção, como a gente mencionou inicialmente, né? Que a sua pesquisa ela tem visibilidade e impacto. O tipo de manuscrito, ele é também muito importante que você olhe isso. Por exemplo, se você está publicando um artigo de revisão, você tem que encontrar uma revista de revisão. Então, por exemplo, aqui na ACS, o Chemical Reviews, que tem fator de impacto 60, ele é uma revista importante, é uma revista multidisciplinar que cobre todas as áreas relacionadas à química. Então, o tipo de manuscrito que você está
publicando, é importante. Por exemplo, se é uma carta, você vai querer publicar num journal que seja letters, por exemplo, energy letters, nano letters, né? E qual é a característica de uma letter? Por que você publica uma letter e não um artigo científico? Porque a letter, ela tem essa característica de ser uma comunicação rápida, via de regra até 3 páginas, e ela tem aí a novidade como fator elementar. Então, as revistas que publicam letters, elas trazem aquele conhecimento científico de fronteira, o avanço científico que tem grande representatividade, que vai muitas vezes quebrar os paradigmas existentes, estabelecer novos paradigmas, né? Então, você deve considerar o tipo de manuscrito, porque se você mandar uma letter ou um artigo de revisão para uma revista que não publica revisão, você não vai nem para o editor, para ali no primeiro filtro, que é um corpo de técnico que vai fazer as análises quanto se você obedeceu o template, se você obedeceu o índice de similaridade, se você não ultrapassou, se não tem similaridade que a gente fala, é a correspondência entre o seu artigo e tudo aquilo que está publicado na literatura, o número de palavras não pode ser 30%, no caso da ACS é 30%, se for mais que 30% de correspondência, então você já tem um problema ali do que a gente chama de similaridade. Não significa que é um plágio, mas é um alto nível de similaridade, né? Então, você quer olhar essas questões e passar pelo crivo desse primeiro corpo técnico e ir para a análise do editor, que vai olhar outros aspectos, como, por exemplo, a colaboração da sua pesquisa para o avanço daquela área, o alinhamento com o escopo da revista. Então, assim, é elementar que vocês leiam com muita atenção o escopo da revista, né? E a questão que eu comecei iniciando, que é o impacto e o apelo ao público atendido. Então, o que o público que lê Nano Letter, por exemplo, ele está procurando? O que o público que lê Energy and Fields está procurando? Então, se você está naquele exemplo que eu utilizei de nanotubos para energia solar, onde é que você vai publicar? Leia com atenção, veja os principais artigos dessas revistas, entenda o escopo que você vai conseguir fazer essa publicação. Outra questão, se você tiver que publicar hoje, se você tiver um financiamento, por exemplo, de uma agência de fomento europeia, e muito mais especificamente de uma agência inglesa, certamente você vai ter uma exigência que você publique o seu artigo em Open Access. Então, você tem que procurar uma revista que atenda essas especificações. Então, se você vai publicar no formato convencional, hoje a ACS tem 75 journals que publicam no formato convencional e outros 10, 12 journals que publicam no formato 100% aberto. No Brasil, a gente ainda não tem exigência das agências de fomento quanto à publicação e acesso aberto, mas se você tiver fomento internacional, é necessário que você verifique essa questão. Então, a escolha do journal, ele tem muitas nuances, e o fator de impacto, só para reforçar essa questão, é o elemento que as pessoas pensam como o fator elementar. Ele é um fator importante, mas ele não é o principal fator. O principal fator é garantir a correspondência entre o escopo do journal e o escopo da sua revista e garantir que aquele público que é leitor daquela revista vai se interessar pelo seu artigo, porque dessa forma eles vão ler e eles também citarão a sua pesquisa. Como eu disse, você se publicar numa revista de alto impacto, mas aquele público leitor não é o foco deles de leitura, não é o tema da sua pesquisa, sua pesquisa não vai ter a visibilidade que poderia alcançar se você tivesse publicado no canal adequado. E depois a nossa dica número 3 é uma questão que parece tão elementar, mas que a gente vê que muitas vezes falta atenção nesse sentido das pessoas lerem as instruções. Por exemplo, às vezes você submete a sua pesquisa para uma determinada revista
você tem uma negação e você simplesmente pega e encaminha para outra revista. Isso demonstra um descuido muito grande. Você vai ter uma negativa logo ali de cara, porque se você não leu as diretrizes, não fez as adaptações, não seguiu os templates daquela revista, nem vai para o editor revisar. O editor pode ser que a sua pesquisa tenha uma contribuição muito importante para aquela revista. O editor até gostaria de ter o seu trabalho publicado, mas se você não toma cuidado, não lê as instruções, não se atenta a esses detalhes, pode ser que, então, o seu manuscrito nem chegue para consideração do editor. Então, é muito importante que vocês leiam essas instruções, que vocês considerem, de novo, o tipo de manuscrito aceito pela revista, se é uma letter, se é um artigo completo, se é um artigo de revisão. É importante, a gente estava num evento na semana passada em Maceió, num evento da Sociedade Brasileira de Química, e a gente tinha editores da ACS lá, e eles falavam exatamente isso, que eles recebem muitas vezes a cover letters com o nome de outro editor. Então, assim, a pessoa não teve nem o cuidado de dizer o nome correto, de colocar na carta o nome correto do editor. Às vezes, o nome, o e-mail dos autores estão errados, e aí você cria uma enorme dificuldade para a questão de comunicação, né? Se você tiver a oportunidade de sugerir editores para realizar a sua revisão, porque algumas revistas elas oferecem essa possibilidade, de novo, né? A ética é o que nos guia em todo esse processo, não vai indicar revisores que representem conflito de interesse. Então, alguém do seu grupo de pesquisa, alguém que já te orientou, né? Você tem que garantir que você está seguindo, prestando atenção a todos esses aspectos que diz respeito à ética na pesquisa e à ética na publicação científica, né? A questão da revisão, ela é um fator elementar, então nós vamos ver depois, acho que eu não vou conseguir rodar o vídeo por uma questão de tempo, mas vocês podem olhar depois um vídeo do George Whiteside, que aqui quem é da área da química sabe, é o químico que mais publicou na história da química, ele é de Harvard, e ele fala que no grupo dele, ainda hoje, os artigos passam por pelo menos 9 revisões. Então, assim, garanta que todos os autores, autores e coautores, eles tenham a possibilidade de ler. A gente vai falar disso mais tarde, um tópico específico, mas, assim, confira todos os aspectos detalhadamente, confira que você, mostre que você dedicou tempo e cuidou de todas as coisas com esmero, porque é a sua pesquisa, é algo importante, então, é importante demonstrar esse cuidado e esse esmero no momento da comunicação, né? E uma coisa importante, gente, é que vocês tenham muito claro a história que vocês querem contar. Porque no final das contas, o manuscrito de vocês, ele vai contar a história da pesquisa de vocês, como que vocês começaram, quais perguntas vocês querem responder, como que vocês procuraram responder essas perguntas e o resultado que você alcançou, a contribuição que você traz para a área de conhecimento. Então, assim, tenha muito claro a história que você quer comentar. E daí a gente traz essa figura aqui, né, da Alice no País das Maravilhas, que ela encontra o gato em um determinado momento e pergunta para ele se ele poderia falar para ela de que caminho ela deveria tomar daquele ponto em diante. Ele fala para ela, depende para onde você quer ir. Ela fala assim, tipo, ela não se importava muito com o caminho, né? E aí ele fala assim, então não interessa o caminho que você vai. Então, assim, você tem que ter muito claro os objetivos, aquilo que você quer comunicar. E aquele draft que nós falamos lá no começo, ele vai ajudar muito nisso, você ter claro, né, o que você quer mostrar, o que você quer contar para o seu leitor. E aí, a gente, enquanto brasileiros, nós temos uma dificuldade, porque o português, ele é uma língua muito floreada, né? E a comunicação científica, ela é muito direta. Então, assim, a comunicação científica, muitas vezes a gente pensa que precisa ser essa coisa
complexa, que as pessoas não entendem, muito pelo contrário, você tem que comunicar de uma forma que seja objetiva, que seja clara, que seja concisa, que você vá direto ao ponto, que o editor olha aquilo e fala, eu entendi qual é a contribuição que essa área traz, e vamos seguir em frente com a revisão por pares. Então, você precisa contar a sua história de forma que você encante o leitor, que fique muito claro para o leitor a contribuição que você traz. Então, não é tornar difícil a vida do leitor, né, porque é um trabalho intelectual e ele tem que ter toda, né, essa questão que muitas vezes no direito a gente vê, né, essa formalidade. Não estou falando que a gente tem que usar linguagem formal, não é isso, mas você tem que usar uma linguagem que seja apropriada e que você consiga comunicar aquilo que você pretende ao seu leitor, né, e para isso você precisa ter muito claro o que você está comunicando, e por isso colocar os seus dados lá em ordem de importância é mais relevante do que colocar em ordem cronológica, né? E quando você estiver contando a sua história, é importante que você identifique, né, desde o início, o seu tema principal, que você explique por que esse problema é importante, como ele está impactando a sociedade, né, quais as implicações desse problema. É importante que você forneça o contexto da literatura, e daí, novamente, a gente vai falar do valor da informação científica. É importante que você garanta que você está tendo uma compreensão exata daquela área, no sentido de que você está comunicando os principais avanços que já aconteceram naquela área. Então, assim, se você vai numa ferramenta aberta da internet, o risco de você deixar questões importantes de fora, ou o risco de você comunicar até dados que não são verdadeiros, é muito grande. Então, assim, garanta, nós estamos falando aqui de pesquisa científica. Pesquisa científica exige, né, dedicação, exige que você siga um processo, e o processo de compreensão da literatura é um processo importante. Daí, novamente, nós vamos evocar o portal CAPES, a importância de você entender quais são os principais journals da sua área, assim por diante. A conclusão, ela deve ser rápida, direta e objetiva, no sentido de que, por meio da contribuição, da conclusão, você apresenta a contribuição que você traz para aquela área do conhecimento. Qual o principal avanço? Qual a novidade que você traz por meio dessa pesquisa e como ela pode impactar a área de conhecimento? É importante que você forneça detalhes experimentais suficientes para que outras pessoas possam reproduzir a sua pesquisa. Então, assim, pense o seguinte, o que é elementar se alguém quiser reproduzir os experimentos que eu fiz, quais são os dados que são importantes nesse sentido, mas não coloque muito dado, não polua o seu artigo, é somente aquilo que é fundamental para que os leitores compreendam, porque se você tem dados adicionais que são relevantes, você pode colocar como informação suplementar, e hoje em dia a informação suplementar não tem mais limite, né, então você pode colocar como informação suplementar. Então, esse equilíbrio de dados, ele é importante, você evitar o uso de sigla, por exemplo, né, e coisas que tornem a vida do leitor mais complicada. A linguagem, ela deve ser precisa, por exemplo, é sabido que, né, como assim? É sabido que, quem sabe, né? Segundo a minha experiência, né, em muitos casos, quantos casos, né? Acredita-se, quem acredita? Você acha isso? Então, assim, a linguagem, ela precisa ser precisa e direta, né? Uma outra questão que é muito importante, a gente já falou sobre isso lá no início, são os gráficos. Então, os gráficos, ele vai ajudar o leitor a entender melhor a sua história, aquela coisa que a gente fala, né, que é muito mais fácil você compreender alguns aspectos por meio de imagem, né, que a imagem, ela tem muito mais poder e impacto nesse processo de comunicação. No entanto, se você não realizar os seus gráficos com cuidado, ele pode ter um efeito contrário, ou seja, dificultar a compreensão do leitor. E é muito comum isso. Gráficos que não são compreensíveis, que são de alta dificuldade de leitura, que você precisa fazer uma grande análise e perder muito tempo ali tentando entender esses gráficos. Então, pense o seguinte, né? Como que você pode representar de forma mais simples e eficiente aquilo que você quer comunicar por meio dos gráficos? Ele deve reforçar e complementar o seu texto, e não tornar a vida do leitor mais
difícil, né? O uso de cores é muito importante para que você possa distinguir os dados, fazer a correlação de dados que são complementares, e gráficos, eles precisam ser originais. A sua pesquisa é original. Então, os gráficos que representam qual que é o elemento fundamental para você publicar uma pesquisa, ela tem que ser original, ela não pode ter sido publicada antes, né? Então, se a sua pesquisa é original, os seus gráficos, eles também precisam ser original. Se no decorrer do seu trabalho você precisa, por algum motivo, usar um gráfico para reforçar alguma coisa, e esse gráfico já foi publicado, você precisa de autorização para isso, para publicar esse gráfico. Mas os gráficos que dizem respeito aos dados das suas pesquisas, ele precisa ser inédito. Aquilo que eu estava falando para vocês, e aqui vocês estão vendo que o guide, de novo, a gente está fazendo referência, tem uma seção específica sobre gráficos, tabelas e assim por diante. E aquilo que eu falava, que às vezes o gráfico ele torna a vida do leitor mais difícil, aqui a gente tem uma representação disso, né? Então, esses dados, eles poderiam ter sido trabalhados de uma forma mais detalhadas para representar melhor, de uma forma mais microscópica, aquilo que o leitor estava querendo comunicar, mas olhando assim para esses gráficos é difícil de fazer a interpretação deles. Então, coloque gráficos que o leitor vai bater o olho e identificar o que você está querendo comunicar por meio daqueles gráficos. O título, como eu mencionei aqui de novo, no guide, vocês vão encontrar uma seção específica falando sobre título, é um elemento fundamental, porque ele é realmente um elemento de acesso ao seu artigo. Então, quando o seu artigo for publicado e as pessoas forem lá na base de dados fazer pesquisa, muitas vezes o que a gente faz é filtrar ali por título, né? Então, as palavras elementares que representam a principal contribuição do seu título, da sua pesquisa, elas devem estar representadas no título, mas também não comunique no título aquilo que é muito evidente ou aquilo que você não pode comprovar. Essa pesquisa revoluciona a área. Em que sentido que ela revoluciona a área? Você consegue, isso ficou claro lá no seu manuscrito, você consegue comprovar isso? Então, assim, procure ser realista, mas também atraente e mostrar a relevância da sua pesquisa por meio do título. Então, use no máximo 20 palavras, respeite todas as questões de regras gramaticais. E um exercício que eu sempre falo quando a gente está conversando sobre essas questões das 10 dicas, que você pode fazer o seguinte, fazer com que o seu título ele esteja representado no seu Table of Content Graphic. Então, como que você desenharia o seu título? Ou o contrário, como que você olha para o seu TOC e coloca isso em palavras, né? Então, o TOC e o título, que é o Table of Content Graphic, de novo, é aquela figura que representa a principal contribuição do seu trabalho, eles devem estar muito alinhados, e você pode fazer esse exercício entre os dois, de olhar para o TOC e ver se o título representa, e o contrário, de olhar para o título e ver se o TOC está representando bem o seu título, tá bom? E aquilo que eu já tinha falado, que é vocês evitarem termos ou palavras que vocês não conseguem comprovar, que é difícil de ser testada, ou reivindicações difíceis de justificar. Então, o seu título ele precisa ser realista, porque a sua pesquisa, ela precisa, todos os elementos, eles precisam ter coerência entre si, né? E aí, falamos do título, agora vamos falar do TOC, que é esse Table of Content Graphic. Então, a maneira como a gente deve pensar o TOC é isso, né? Como que eu desenho a minha pesquisa? Sabe aquela coisa que quando alguém não entende, você fala assim, vou desenhar para você entender? É exatamente isso. O TOC você vai desenhar para a pessoa entender, né? Então, via de regra, uma dica que a gente dá para os estudantes ou pesquisadores para iniciar a elaboração do TOC, escreva uma ou duas frases que representam a sua pesquisa, a principal contribuição dela. Por isso que eu falo para vocês que o título e o TOC eles têm muita relação. Então, essa take-home message são essa uma ou duas frases
que vai ser a principal contribuição, né? E aí você tenta colocar isso em imagem, né? Uma outra forma de você ver, por exemplo, olhe para a revista que você selecionou e vejam os TOCs. No caso da ACS, a capa da revista, ela sempre traz uma imagem. Aquilo é um TOC de um trabalho publicado naquele fascículo. Então, um dos TOCs, eles vêm para a capa, né, que é aquele que tem mais representatividade, aquele que conseguiu representar melhor a pesquisa que estava sendo comunicada. Então, é muito importante que vocês vejam esses exemplos e que vocês leiam as instruções das revistas quanto à elaboração do TOC, né? É importante que ele seja informativo e compreensível, que você bata o olho e entenda o que a pessoa está querendo dizer, né? O uso de cores, ele vai ser altamente estimulado, né? E assim, uma questão importante, TOC não pode nunca ter sido publicado. O TOC, ele comunica o principal avanço da sua pesquisa. A sua pesquisa é inédita, portanto, o seu TOC, ele tem que necessariamente ser inédito, tá? E você pode ter, por exemplo, o apoio de um profissional, porque, gente, se eu fosse desenhar alguma coisa, o máximo que eu sei desenhar é uma casinha e um solzinho. Então, assim, eu jamais conseguiria desenhar um TOC nos termos que é esperado para um artigo científico. Então, você pode ter o apoio de software e de profissional que te auxilie nesse processo. O importante é que você trabalhe conjuntamente com esse profissional, que você transmita a ele a ideia do gráfico e que ele auxilie você nesse processo. Então, isso não tem problema. O que você precisa garantir é a originalidade e a autenticidade da ideia na criação do Table of Content Graph, ok? A questão do plágio, de novo, a gente volta para a questão de ética na pesquisa, que a gente vai ter uma sessão inteira no guide falando sobre ética na pesquisa. Importante, uma questão que muitas vezes as pessoas, no início ainda, quando está aprendendo, tudo bem, porque a gente erra fazendo, né? Mas aqui nesse caso a gente já está deixando claro que não é para isso acontecer. Tudo bem a gente não ter inicialmente conhecimento, mas a partir do momento que a gente... E se a gente não tem esse conhecimento e submete, você vai ter o artigo negado. Então, aqui é importante que fique claro que autoplágio não é aceitável em comunicação científica. Então, se você publicou um artigo, vai pegar parte do seu artigo, mas fui eu que escrevi. A partir do momento que você publica, a revista também tem direitos autorais sobre aquele trabalho. Então, é importante que fique muito claro que autoplágio não é aceitável e que autoplágio é, sim, objeto de verificação no percentual de similaridade. Então, é ainda mais fácil de pegar, porque se você simplesmente reproduz algo que você já escreveu, o sistema vai pegar isso de uma forma muito simples. E daí você, então, certamente, se está, no caso da CS, acima de 30% de índice de similaridade, você vai ter seu trabalho rejeitado ali na primeira verificação. Falando de questões relacionadas à ética e tudo mais, a submissão simultânea. Não, isso não pode ocorrer. Se você submeteu o seu trabalho para uma revista, e hoje em dia a gente vê muitas preocupações e até decepções com alguns editores que demoram meses para fazer a revisão. Então, talvez essa seja uma questão que você queira olhar. Na ACS, por exemplo, as nossas revistas de carta que comunicam um conhecimento novo, esse grande avanço nas áreas científicas, ele demora de 3 a 4 semanas, e a nossa revista, em média, no máximo 7 semanas para ter a resposta. Então, assim, fique de olho nisso, porque a submissão simultânea, ela não deve ocorrer. Publicação anterior, se você publicou com alguém, você não vai publicar em outra revista. Cuidado com as revistas predatórias, que é um grande problema na ciência, que vocês não devem incorrer nesse erro. A nossa dica número 8, aqui está o George Whiteside, que ele gravou esse vídeo para uma série de vídeos que a ACS tem no YouTube sobre escrita científica, e esses vídeos muitos deles estão dentro do guide, porque o guide é essa ferramenta interativa, que tem vídeos, gráficos,
tabelas que auxiliam vocês nessa escrita. Então, ele fala aqui nesse vídeo que no grupo de pesquisa deles, eles revisam em média 9, 10 vezes um artigo científico. Se ele, que é um dos cientistas que mais publicou na história da ciência, faz isso, nós não vamos deixar de fazer. Então, é muito importante que vocês dediquem tempo para fazer a revisão primeiro, lá no início do draft, é importante que se faça a revisão e todo esse processo venha sendo revisado, e que todos os coautores revisem, e depois é importante ainda que você dê para alguém de fora da sua área para entender e ver se a comunicação está clara. Então, essa parte da revisão é realmente uma parte muito, muito importante. As informações de suporte, que vocês vão encontrar lá no guia também, uma seção específica dedicada a isso, né? E o que vai na support information, né? Dados adicionais que vai ajudar você com as suas afirmações, a comprovar as suas afirmações. Então, eles não são dados elementares, mas eles são dados complementares. Então, você pode colocar isso no support information, mesmo vídeos, fotos de experimentos, tudo aquilo que vai adicionar e auxiliar o leitor a compreender melhor a história do seu artigo, mas que não são elementos fundamentais para a compreensão daquilo que você está comunicando ou da história do seu artigo, ele vai, então, no supporting information. E aí, por último, a nossa dica número 10 é sobre a carta de apresentação. Essa é uma questão muito importante, porque quando o editor ele recebe o seu artigo, a primeira coisa que ele vai olhar é a carta de apresentação. Na carta de apresentação, vocês precisam ter muito cuidado. Primeiro, tenha certeza de que você está endereçando aquela carta ao editor-chefe da revista. Escreva o nome do editor com cuidado, sem erros, porque se você já começa ali escrevendo o nome do editor com erro, ele já vai perceber que, putz, essa pessoa já não vai receber muito bem, ele já começa a leitura com ressalvas. Então, assim, preste muita atenção na hora de escrever essa carta. Essa carta não deve ser muito longa, nunca, nunca, nunca mais do que uma página. E inclua aqui, sabe aquela take-home message que você desenvolveu lá quando você estava fazendo o seu TOC, que foi também importante para o desenvolvimento do seu título? Inclua aqui a sua take-home message. Aqui você tem que deixar muito claro por que o seu trabalho deve ser publicado nessa revista, por que você considera que o seu trabalho é apropriado para aquela revista, por que os leitores daquela revista se interessarão para a sua pesquisa, pelo seu manuscrito ou pelo seu artigo, se ele for publicado, e qual a principal contribuição que você traz para aquela área de conhecimento. Então, são questões bem elementares, então, assim, se dirija ao editor-chefe pelo nome, com respeito, né? Traga o nome da revista, diga o porquê que você quer publicar nessa revista, como que essa pesquisa é importante para os leitores daquela revista, como que ela está alinhada com o escopo, e diga qual a principal contribuição que o seu artigo traz para aquela área de conhecimento. Tá? Então, essa é uma dica muito importante, porque muitas vezes as pessoas copiam e colam, aí o nome sai errado, o nome da revista, e aí é aquilo que eu falei com vocês. O editor ele já começa a leitura com ressalvas, e pensando assim, eu preciso prestar muita atenção, ele sempre vai prestar muita atenção, mas no caso, se ele identifica um erro ortográfico, ou um erro de titulação, ou um erro do nome da revista, ou um erro do próprio nome do editor, ele já começa essa leitura com ressalva, o que não é uma coisa boa, né? E a gente, quando está falando de carta de apresentação, a gente também sempre toma a oportunidade para falar de comunicação com o editor ou com o revisor, que muitas vezes a negativa, ela é parte do processo de comunicação, né? Os nossos editores sempre falam, eu já recebi e recebo negativas o tempo todo. Então, é muito importante que o pesquisador, ele tenha essa maturidade de tentar extrair dessa negativa questões que possam acrescentar e ajudá-lo a aprimorar
os seus skills, as suas habilidades com comunicação científica, entender, ou mesmo pedir um feedback para o editor de o porquê que o meu trabalho foi negado, se isso não ficou muito claro. Essa comunicação, pelo menos com os editores da CS, a gente estimula muito, ela é saudável e a gente entende que ela deve ocorrer. Bom? Então, eu acho que as minhas 10 dicas, elas ficam por aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ver se a gente tem pergunta, Marcos e Valtair, e depois, ou comentários, ou qualquer questão, e depois eu apresento o guia para a gente dar uma pausa aqui, para não ficar muito cansativo. Pode ser? A gente tem alguma pergunta, Marcos? Acho que você está no mudo. Por enquanto, sem perguntas. Algum Alguém tem, comentário? alguém tem pergunta, pessoal? Fiquem à vontade. Podem mandar aqui no chat, por gentileza. O áudio do Marcos não está ativando. Não tem problema, Marcos. O Valtair está de olho aqui nas perguntas. E se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente está super à disposição. Fico feliz que não tenha nenhuma pergunta, acho que eu fui clara. Então, ou então talvez não, né? Na Foi verdade, claríssimo. é sempre bom ter pergunta, porque a gente Teve um conversa. elogio da Mariana comentando que foram ótimas explicações. Tá. Vamos ver aqui, ó, tem uma pergunta aqui, ó. Informação sobre a originalidade. As teses e dissertações que serão depositadas no repositório institucionais podem ficar restritas por um ano mediante solicitação? Eu entendo, vamos ver quem fez essa Não pergunta, foi uma foi o pergunta, Léo. foi uma afirmação. Foi uma afirmação. Tá certo. Eu acho, Elton, que isso depende muito da instituição, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar na Unicamp por um tempo e a gente tinha uma política diferente lá, né? Isso mudou depois de algum tempo. Então, os sistemas de similaridade, eles com certeza, originalidade, eles vão verificar também a questão das teses e dissertações, né? E aí o professor Leandro está aqui com a gente, um prazer tê-lo conosco, professor Leandro, muito obrigada. E ele fala, meu comentário é como editor associado da Advanced Polymer Technology, eu faço exatamente o quê? Eu não entendi. Professor Leandro, o senhor quer abrir seu microfone? Deixa eu ver aqui. Eu acho que ele quis comentar da questão do processo de revisão quando você estava comentando sobre a questão Tá bom, dos que como editor ele faz exatamente editores isso. e revisores estarem atentando a esses detalhes. Alguma pergunta, Aí a pessoal? professora Daniela perguntou que muitos congressos estão publicando resumos em revistas científicas, né? Se isso impede a publicação dos resultados completos. Eu entendo que não, professora Daniela, mas a questão aí é realmente garantir que porque é só um resumo, né? Então a publicação completa dos resultados ela vai ser muito bem-vinda, e aí só garantir que esse resumo não vá influenciar na questão da similaridade. Então, fazer essas alterações, mas como é só um resumo, não impede que você faça a publicação do resultado completo. O professor Leandro está falando que ele não conseguiu abrir o microfone. Deixa eu ver se eu consigo aqui promover o professor Leandro, porque daí ele consegue abrir e fazer o comentário. Só um instantinho, por gentileza. Agora acho que o senhor consegue, professor Leandro. Agora sim, Regiane. Você me Que ouve? bom. Tudo bem, professor? Muito Joia, obrigada eu por estou saber que bem. você está aqui com a gente. Primeiramente, eu agradeço, né? Eu acho que é um evento maravilhoso para os estudantes, né? Tudo que você falou, eu não tive a oportunidade de aprender através de um curso desse tipo, eu tive que aprender de maneira intuitiva, que é muito mais difícil, né? A informação, quando ela está compilada, é muito mais fácil de você reunir os requisitos, né, que você precisa para
para redigir aí um bom artigo, né? E ter esse artigo revisado por pares e, consequentemente, aprovado, né? Pelos pares e pelo editor. E eu queria frisar essa questão das revisões, sabe? Revisar o material, né? E não é só questão de comunicação, né? Linguagem, é formatação, é carinho com o gráfico, com o texto, seguir as normas da revista. Quando eu recebo um artigo que não segue nada da formatação da revista, não tem figuras bem preparadas, né? A cover letter não é uma cover letter interessante, demonstrando que o autor não sabe muito bem como se referir ao editor, não sabe pescar o editor pelo aquilo que ele realmente precisa, né? Qual que é o editismo? Por que você está fazendo isso? Né? São as perguntas que você colocou. O trabalho precisa ser muito, mas muito interessante para eu deixar passar. Tá? Então, assim, ele tem que ser top 1%, digamos assim. Né? E quase nunca ele é top 1% com esses defeitos, porque o próprio Whitesides colocou que no grupo dele, que é enorme, né, se revisa um paper 9 vezes. Né? Então, os alunos precisam ter essa consciência de que é necessário aprender a publicar. Né? Não se pode depender do orientador fazer isso para eles. Eles estão se formando, eles vão se tornar profissionais, né? Não pode, tem que cortar esse cordão umbilical, digamos assim. Então, nesse sentido que você falou, é exatamente o que eu faço como autor e como editor, os dois lados. Eu faço exatamente 100% do que você disse. Que legal, muito obrigada, professor, pela contribuição aqui. Eu acho que é realmente uma oportunidade, né, para os jovens pesquisadores de explorar todas essas nuances, e agora com essa ferramenta tão importante que a UFOP disponibiliza à comunidade acadêmica, né, de realmente desenvolver skills nessa área, né, porque não a gente muitas vezes pensa que a comunicação é uma habilidade natural, e nem a nossa comunicação do dia a dia ela é natural, né, a gente vai desenvolvendo, vai aprendendo. Imagina a comunicação científica, que tem uma maneira própria. A comunicação científica ela é muito peculiar, né? Essa questão de você ser muito objetivo, de ir direto ao ponto, né? E de demonstrar esmero, cuidado, né? De ter essa organização, de você contar a sua história de uma forma que seja muito efetiva. Então, realmente, é uma habilidade que precisa ser desenvolvida. Eu vejo aqui o esforço, né? Nós começamos esse trabalho, professor Leandro, professora Daniela, depois professor Tiago, né, e trabalhamos todos juntos nesse esforço realmente de trazer essa solução para o UFOP e de promover esses eventos que a gente espera poder realizar isso de uma forma constante, né, regular, para que realmente, porque realmente a visibilidade da pesquisa, ela depende dessa habilidade. Então, é aquilo, você pode ter um resultado excelente para comunicar, mas se você não comunicar no canal certo, se você não comunicar de uma forma apropriada, a sua pesquisa ela não vai ter a visibilidade que potencialmente ela poderia alcançar, né? Então, esse é realmente um tema que eu considero estratégico para as universidades. Hoje, muitas vezes, a gente vê as universidades falando, como que a gente dá mais visibilidade para a nossa pesquisa, como que a gente alcança mais impacto global. É dessa forma, é na base, né? Como tudo, é ali na base, a gente desenvolvendo skills, trabalhando essas habilidades, que a gente vai conseguir que a pesquisa nacional tenha maior impacto e visibilidade. E aí, falando, professor Leandro e todos aqui de uma forma mais específica sobre a ACS, a gente tem percebido que muitas vezes as rejeições que a gente tem da América Latina não é uma rejeição em função da qualidade da pesquisa, é muitas vezes um gap na comunicação, na habilidade de comunicação. Então, para a gente ver o quanto que é importante que a gente trabalhe realmente esses aspectos, né? Ô, Regiane, eu só queria acrescentar uma questão importante que você colocou desse trabalho, né? Eu tive uma experiência recente, inclusive, em um journal da ACS, em que o revisor ele colocou que minha pesquisa não era inédita, né? E eu tive que apelar para o editor, mas para apelar para o editor, eu preciso ter a habilidade de me referir a ele adequadamente, né? Sim. Então, eu fiz uma pesquisa no banco de dados de patente e eu coloquei essa pesquisa lá e eu falei, olha, eu discordo, né, respeitosamente do revisor, porque quando você olha para o banco de patentes, eu não estou falando nem em termos de publicação científica, não existe patente nessa área, então a pesquisa é inédita. E o revisor vendo o editor vendo a minha argumentação, ele foi contra o revisor. Olha,
Olha como a gente sempre fala isso, né, professor Leandro? Quando você recebe uma negativa, é simplesmente você pegar essa oportunidade para se colocar de uma forma muito respeitosa, porque infelizmente, muitas vezes, o senhor como editor sabe disso, muitas vezes as pessoas não se dirigem adequadamente ao editor. Todos nós aqui somos profissionais, né, nós estamos tratando de cientistas, então, assim, saber se colocar e comunicar e fazer esse processo é muito importante. Imagina o editor entender o ponto de vista do autor e pedir para o revisor considerar. Isso porque você teve habilidade para comunicar com ele, né? Então, outro dia, eu não me lembro com quem é que nós estávamos conversando, um grande cientista, que ele falou que ele sempre deixa a resposta, o editor dormir, e no outro dia ele dá a resposta, porque às vezes da hora você fica muito bravo, não é hora de dar a resposta ainda, né? É hora de esperar um pouquinho, acalmar, pensar numa estratégia, a melhor forma de comunicar, né? E uma outra experiência que eu gostaria de compartilhar, né, com o pessoal, uma vez eu tomei um não, né, num journal de alto fator de impacto, e na minha autoavaliação, a minha pesquisa era boa, ela tinha impacto. E eu não procurei rebater o editor, porque o editor é soberano, né? Muitas vezes você fica com aquela história, eu tenho que argumentar, eu tenho que contra-argumentar, será que de repente eu não estou, né, deixando passar? E eu fiz isso que você falou, eu deixei, só que muito mais tempo, deixei ele uns 15 dias, e aí eu pensei assim, Precisou de mais tempo nesse caso, né? eu pensei uns 15 dias, eu falei assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer todas as correções que os revisores pediram, que era um batalhão, eram 5 revisores, foi praticamente reescrevi o artigo. Humildemente, eu procurei o editor por fora, no e-mail pessoal dele, e falei assim, olha, eu sei que você rejeitou, né, houve méritos para a rejeição, né, realmente precisava melhorar muito mais. Eu fiz todas as correções, 100% do que foi pedido, né, eu só queria vir aqui para te pedir uma nova chance de avaliação, com novos avaliadores, Olha, para reiniciar o processo. O editor ele avaliou tudo que eu tinha feito, as modificações eu deixei bem explícitas na carta, no texto, ele aceitou uma nova submissão e o artigo foi publicado. olha, tá vendo? É tudo questão. Nossa, fico muito feliz, professor, com esses depoimentos, porque muitas vezes é realmente de você, né, ser humilde, porque esse processo a gente precisa sempre entender que a gente está num processo de aprendizagem, né, e que às vezes a gente simplesmente não conseguiu comunicar e contar a história da forma que a gente pretendia, né? Volta, aprende com o revisor, com o editor, os comentários que eles fizeram e segue em frente, pede mais uma oportunidade. Muito bom, é sobre isso mesmo. Obrigada, professor Leandro. De Sempre nada, um prazer é meu. prazer revê-lo ainda aqui na tela. Espero que a gente possa se rever pessoalmente em breve, né? Se Deus quiser. Isso mesmo. Valtair, temos mais alguma pergunta? Hum, o Marcos comentou que chegou uma pergunta dele se você podia falar um pouco mais sobre o TLC, com exemplos Uhum. e onde você encontra mais informações sobre o TLC no guide. Ah, sim, perfeito. Eu vou mostrar, depois a gente tem mais 7 minutinhos, eu vou ser respeitosa com o tempo de todo mundo, mas vou mostrar o guide aqui, já está aberto, vou mostrar bem rapidinho. Hum. Então, o TOC, inclusive, se o professor Leandro quiser comentar como editor, por favor, fique à vontade, mas o TOC, ele é uma imagem que vai fazer parte do seu artigo e que ele traz, ele representa a contribuição, né, do seu trabalho para aquela área de conhecimento. Então, sabe aquela que a gente chama de take-home message, né, a principal mensagem do seu trabalho, a principal contribuição do seu trabalho, representada por meio de uma imagem, né? E ela é muito importante porque ela ajuda o leitor a entender a história que você está comunicando, a história do seu artigo. Então, o TOC hoje, para muitas revistas, ele é um fator elementar que você deve desenvolver com muito cuidado, ele deve ser de fácil compreensão, mas representando realmente a contribuição que a sua pesquisa traz para aquela área de conhecimento. E ele tem que ser inédito, né? Porque a sua pesquisa é inédita, a contribuição que você traz é inédita, e o TOC, ele tem que ser inédito. Professor Leandro, quer complementar sobre o TOC? Eu queria complementar, Regiane, no sentido de falar o que não fazer, né? Ah, ok, perfeito. O que não fazer é escrever texto com letra muito pequena.
né? Porque você, às vezes, está com aquela tela ampliada, com aquela imagem de zoom de 150%, 200%, e aquilo está agradável para você. Mas você tem que pensar na resolução da imagem, no tamanho dela, lá no artigo, né? Porque quando você ficar dando botão de zoom naquele PDF ou na página de web que tiver o TOC, você não vai conseguir ler com resolução adequada o que está escrito, né? Então, precisa pensar, se for necessário realmente colocar um texto, ele tem que ter tamanho de fonte adequada e evitar o uso de abreviatura, porque se você colocar abreviatura, você vai ter que explicar a abreviatura, então significa que você vai ter que colocar mais texto, né? Então, isso é uma coisa que tem que ser evitada. Sim, sem dúvidas. Então, Carlos, é realmente aquela ideia de, sabe, desenhar para alguém entender? É mais ou menos essa ideia, que a pessoa entenda, tenha uma ideia da sua pesquisa, compreenda a sua pesquisa por meio de uma imagem, a imagem que representa a contribuição que o seu trabalho traz para aquela área de conhecimento. Então, agora eu vou compartilhar minha tela aqui, que a gente só tem mais 5 minutinhos, e eu vou mostrar muito rapidamente o guia para vocês. Então, essa daqui é a carinha do ACS Guide, então aqui vocês vão encontrar as mais diversas situações relacionadas à comunicação científica, então até como que você comunica para pares, como que você comunica para tomadores de decisão, por exemplo, agências de fomento, como que você comunica a sua pesquisa para o público em geral, divulgação científica, como que você publica por meio de vídeos, mídia social, toda a questão de ética na pesquisa, por exemplo, hoje, uma questão que a gente ouve muito é a ordem que os autores aparecem, então nós temos aqui, se você tiver dúvidas nesse sentido, vem aqui, leia essa sessão, qual é a responsabilidade do editor, o que compreende o trabalho do editor, o que compreende o trabalho do revisor, então assim, se você é um jovem cientista que faz parte da carreira, né, do cientista realizar esse trabalho de revisão, né, e quem sabe a gente espera, né, um dia de edição também, então é importante que você compreenda esse processo, como que ele funciona e quais são as responsabilidades dos diversos atores envolvidos nesse processo, né? Depois a gente tem aqui questões específicas sobre propriedade intelectual, copyrights, permissões, né? Então, por exemplo, eu posso publicar o capítulo da minha tese que já foi publicada, eu posso publicar um gráfico que já foi publicado, todas essas questões que a gente tem, muitas perguntas, como que funcionam, por exemplo, questões de pré-print, né? A gente pode, em outras sessões, se vocês tiverem sugestões de temas para a gente tratar, a gente vai ficar feliz em tratar, porque são realmente muitos aspectos, né? Por exemplo, aqui o pôster, né? Como que você faz um pôster efetivo, e a gente tem aqui deixa eu ver se é essa daqui, não me lembro exatamente, mas, ó, tem como chama isso, templates, né, ele não está abrindo agora, acho que na internet está meio ruim, mas tem templates das sessões que você contempla no pôster, tá vendo? Desculpa que não está abrindo aqui, mas aqui, ó, ele traz, né, o que você deve colocar num pôster, por exemplo, e ele traz realmente o conteúdo, né, ele fala sobre o conteúdo, o que vai na introdução, né, o que vai em cada um desses elementos, então, realmente, são aspectos, os mais diversos aspectos relacionados à escrita científica. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui vocês vão ver as melhores práticas na escrita da sua pesquisa, como tornar um autor de sucesso, e eu vou mostrar para vocês essa sessão aqui, que é quando e como iniciar. Então, aqui vocês vão ver vídeos com editores da ACS ou pesquisadores de grande renome falando, por exemplo, sobre aquele outline, né, como iniciar essa escrita de artigo científico, como pensar graficamente, então, essa questão realmente da imagem, de como auxiliar o leitor na compreensão da sua história, né, aqui falando mais um pouco também, que você deve gastar tempo nessa organização do seu manuscrito, mesmo antes de iniciar a escrita, porque às vezes a gente já quer partir para a escrita de uma vez, né? Aqui a criação de figuras, né? Como criar figuras que realmente sejam representativas e ajude você a contar a história da sua pesquisa, né?
Aí aqui do lado a gente nem precisa voltar lá, a gente já vai vendo aqui outros aspectos relacionados, né? Então, por exemplo, como que você finaliza esse draft, ferramentas que vão te ajudar a escrever de uma forma mais efetiva, depois a questão da seleção do journal, como que você seleciona, uma parte que eu realmente exploro muito essa parte aqui, ó, que vai trazer todos os aspectos de um artigo científico. Então, tudo aquilo que nós falamos nas EG, o que vai na introdução, o que vai no título, né, o que vai, por exemplo, como que eu faço a lista de autores e afiliações. Aqui, ó, por exemplo, vamos abrir essa olha que legal isso aqui, pessoal. Ele traz a anatomia de um abstract, de um resumo, mas ele traz o tipo de texto que você pode escrever. Então, assim, não vai usar essas mesmas palavras, porque senão vocês vão ser pegos lá no 30%, né? Mas tá vendo? Quais são os elementos que deve compor, ou que não pode faltar no seu resumo? Então, o seu problema, o objetivo da sua pesquisa, as suas metodologias e as principais contribuições, depois como que você sumariza a conclusão, né? Como que você mostra de uma forma bem simples a principal contribuição que vai estar presente aqui na conclusão. Então, assim, eu recomendo altamente que vocês explorem o guide, porque são muitas possibilidades, né? E o Carlos tinha perguntado da questão dos gráficos, eu vou mostrar aqui, mas todas aquelas seções que nós falamos de um manuscrito, ela vai estar coberta aqui nesse item 2.3, na organização do seu artigo de pesquisa, tá vendo? Depois os procedimentos de submissão, se vocês tiverem dúvida, como que faz, tá vendo toda a questão de ética, como que funciona o processo de revisão por pares, então ele tem, inclusive, gráficos aqui que você pode entender o que o revisor faz, o que o editor faz, o que o revisor por pares faz, então aqui também ajuda você a entender esse processo, e como eu falei, né, se você um dia pretende seguir carreira científica, é importante que você entenda, porque isso é parte, né, das atividades dos cientistas, né? E aqui, uma outra questão que eu queria mostrar, eu vou pular aqui um pouquinho, mas, ó, se a gente for no 4.1, nesse design de gráficos, tá vendo? Tem vários vídeos aqui que vai mostrar pra gente como que a gente faz os gráficos, mesmo escolher cores, tá vendo? Olha esse gráfico, que exemplo legal, é um exemplo muito bacana de TOC, que você bate o olho, você já consegue ter uma ideia do que o gráfico está falando. Ele não tem muitos dados, não precisa de muita interpretação, né? Então, aqui, ó, ele vai trazer questões específicas, por exemplo, de tamanho, né? De como que você faz um painel com múltiplos gráficos, tá vendo? Lembra aquele que a gente olhou durante a apresentação, que a gente não entendia nada? Aqui, ele vai trazer um exemplo de painel com múltiplos gráficos, que você vai conseguir ter uma compreensão melhor. E aqui embaixo a questão de cores que são indicadas e tudo mais. Então, aqui nessa sessão dá para vocês explorarem muito essa questão dos gráficos, das figuras e imagem. Então, isso aqui foi só um taste, sabe? Só para vocês terem um gostinho, assim, do que é o guide, mas eu espero que vocês tenham a possibilidade de explorar o guide. Eu vou pedir para o Marcos e o Walter colocarem no chat o nosso e-mail, e caso vocês tenham qualquer dúvida, por favor, fiquem à vontade para entrar em contato conosco, nós vamos ficar felizes em responder qualquer pergunta, porque isso é parte da nossa missão enquanto Sociedade Americana de Química, né, ou Sociedade Científica, que não é só da área de Química, mas é uma sociedade que visa, então, dar apoio a vocês, ao desenvolvimento do trabalho de vocês. Quero agradecer mais uma vez pela presença de todos, né? O Marcos está colocando aqui que na quinta-feira, dia 9, às 16 horas, nós vamos ter esse evento novamente. Então, assim, se vocês puderem divulgar para os seus colegas, né, recomendar, divulgar o uso do guide, eu acho que é realmente uma ferramenta que pode trazer grandes benefícios para o FOP e para toda a comunidade. Então, mais uma vez, muito obrigada. Professor Leandro, muito obrigado
pela presença aqui, eu fico muito feliz, quero agradecer também a professora Renata, da Pró-Reitoria, a professora Daniela também, professor Tiago, todos os professores, alunos, pesquisadores aqui presentes, também o meu time, Valtair e Marcos, muito obrigada, e a gente agradece mais uma vez e permanecemos inteiramente à disposição, né, até quinta-feira, e depois, a gente já definiu a data com o professor Tiago do ACS On Campus ou ainda não, Valtair? Por enquanto, não. Deve ter um adiamento por conta do calendário acadêmico da UFOP. Ah, tá. Provavelmente setembro, né? Setembro, outubro. Isso. Mas a gente espera poder levar alguns editores da ACS no campus para conversar com vocês. Eu acho que não vai ser maravilhoso? Vai ser um momento muito importante para a gente se encontrar e poder falar sobre esse que é um tema tão importante para o nosso país, para a visibilidade e impacto da ciência aqui desenvolvida. Certo? Muito obrigada a todos, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado pela presença. Até mais. Tchau, tchau.